No minicurso gratuito Métodos para Aprovação Média, você vai conhecer as técnicas necessárias para estudar como um verdadeiro aprovado ou aprovada em medicina. Para acessar o curso, basta fazer o cadastro e pronto, curso liberado. Olá, olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou a Prof. Bruna Cláudia e hoje, gente, eu tô aqui para bater um papo com vocês que não é sobre biologia, viu? É sobre a trajetória de estudo de vocês, certo? Quero comentar com vocês sobre constância, tá? Que, sem dúvida, né, quando a gente conversa aí com os aprovados, com a galera que já está quase na aprovação, sempre aparece essa palavra, né? A constância nos estudos como o grande segredo da aprovação. E o que isso significa, gente? Quando nós conseguimos ser constantes nos nossos hábitos, o resultado que a gente quer alcançar, ele é somente uma questão de tempo, tá? A gente elimina todas as outras variáveis e a gente sabe que é uma questão de tempo para a gente chegar lá. Esse tempo vai variar, tá? Esse tempo varia com a disponibilidade de tempo de vocês, a curva de aprendizagem, tá? Fatores pessoais que acontecem na vida de vocês, ou até, né, fatores aí de níveis, né, que a gente não consegue controlar, por exemplo, quem seguiu aí, né, estudando durante a pandemia, por exemplo, tá? Então existem sim uma série de fatores que podem influenciar o tempo do nosso percurso até o nosso objetivo final, até a aprovação no curso do sonho de vocês. Só que essa decisão é uma decisão que vai mudar a vida de vocês para sempre. Alcançar esse objetivo vai mudar tudo na vida de vocês. E é só uma questão de tempo até que vocês cheguem nele, tá? Para isso, gente, quando a gente está falando do tempo do nosso percurso, é a intensidade, tá? Então, é importante que vocês deem o máximo de vocês, a intensidade máxima que é possível naquele momento com aquilo que vocês têm. Porque disso vocês nunca vão se arrepender, de entregar o máximo que vocês têm naquele momento, tá? Então, além disso, né, a gente entregar o máximo é a gente aproveitar o caminho. Então, o nosso máximo tem que ser um máximo que seja viável e possível de ser mantido. A gente não pode querer fazer o percurso inteiro correndo na velocidade máxima. A gente não vai aguentar cumprir o percurso dessa forma. Vão existir trechos do caminho em que a gente vai andar, outros em que a gente vai engatinhar, outros em que a gente vai querer ficar deitado e alguém vai levantar a gente para a gente continuar caminhando. Tem partes do percurso que a gente vai correr na maior velocidade, às vezes numa marchinha, às vezes dançando, tá? Então, existem várias fases nesse percurso, tá? Aproveitem cada uma delas, reconheçam cada uma delas, tá? O que importa é seguir se deslocando nesse caminho, tá? Beleza? Para definir o nosso caminho, a gente precisa definir onde a gente quer chegar, tá? Então, quando a gente fala de constância, está atrelado a isso o foco, porque tu vai ser constante nos teus hábitos para atingir um determinado objetivo. E esse é o foco. Às vezes, o objetivo é algo mais amplo e a longo prazo, ou mais contínuo, como por exemplo, eu tenho foco em uma vida saudável. Tudo bem. Agora a gente está falando aqui de um foco muito pontual, que é um foco nos estudos. É um foco que tem um caminho com início, meio e fim. Então é importante que vocês reconheçam
que em cada uma dessas 3 etapas vão existir desafios diferentes, tá? Mas o foco, a recompensa final é aquela que vocês decidiram para vocês. Então é importante que a gente tenha muita clareza de por que vocês escolheram esse curso, por que ele é um sonho para vocês, quais são os objetivos que guiam, né, os valores que estão na base da escolha de vocês. Eu tenho certeza que não é à toa. E vocês podem ter diferentes motivações. Vocês podem querer um determinado curso por uma relação totalmente afetiva, por uma relação de trabalho, é o trabalho dos meus sonhos, ou é o trabalho que a minha família tem, ou é a minha chance de mudar de vida, ou esse trabalho engloba, define até mesmo quem tu és. Tem muitas formas de ver o curso do futuro de vocês, né? O curso do sonho de vocês. Isso é muito pessoal. E não existe um foco, uma motivação, na verdade, maior ou menor, ou melhor ou pior. É aquela que importa para ti. E isso é importante. Então, vocês podem refletir sobre isso, elaborar sobre isso, escrever um texto, um poema, uma frase, colar na parede de vocês. Por que vocês tomaram essa decisão? Porque ao longo do caminho vai ser difícil. Porque se fosse fácil, gente, todo mundo fazia. Fácil não é, mas a recompensa vale a pena. E vocês têm que lembrar disso, tá? Então, manter o foco no mundo que a gente tem hoje em dia é bastante desafiador, tá? Então, pensando que a gente tem estabelecido qual é esse foco, né? A gente vai desenhar, planejar quais os hábitos que a gente vai ter no nosso dia a dia, ou seja, como que a gente vai percorrer esse caminho até lá, tá? Pode ser que seja rápido, pode ser que não seja tão rápido, né? Tudo bem. Cada um tem o seu tempo. Isso é muito importante, tá? Existe algo chamado curva de aprendizagem, tá? Essa curva de aprendizagem, ela varia para cada um. E é muito mais comum que no começo seja muito mais difícil, tá? O exemplo da minha vida é que eu passei por esse desafio da curva de aprendizagem já dentro da universidade. Eu enfrentei muitas dificuldades para avançar dentro da universidade, até eu atingir ali o meu ponto da curva onde eu só cresci. Às vezes é muito difícil chegar nesse ponto, porque tem muitos fatores que influenciam isso. Então é importante que vocês não comparem a caminhada de vocês. Cada um tem uma caminhada, tá? E dentro do Me Salva, vocês são acolhidos nas diferentes caminhadas, os diferentes caminhos que vocês podem fazer, tá? Cada aluno tem um perfil, vai ter um tipo de estratégia diferente, né? E vocês vão poder trabalhar essas questões dentro da mentoria, tá? Isso é bem interessante. Vocês usem esse espaço, tanto para desabafar nos dias ruins, como vai ser alguém que vai levantar vocês também lá quando a gente tá lá deitado no meio da estrada, tá, gente? Como que as pessoas pensam, né, quando a gente fala em constância, né? Pensa ali num gráfico, né, daquilo constante. E a gente sabe que não é assim. Quando a gente está falando de constância ou de equilíbrio, até mesmo dentro da biologia, né, das biológicas, a gente está falando o quê, gente? Daquele equilíbrio dinâmico. Então, quando eu estou falando aqui para vocês de constância, é aquela constância onde a gente tem altos e baixos, mas a gente está sempre seguindo em frente. A média é mais ou menos a mesma. O produto final é chegar lá no nosso foco, no nosso objetivo. Mas existem altos e baixos. O que é importante, tá? Que vocês entrem nessa caminhada com essa ideia de que não vai ser todo dia igual, de que vai ter dias que vai ser mais difícil de estudar,
né? Mas se cada dia tu estudar o máximo que tu pode, e às vezes o máximo são muitas horas estudando, fazendo simulado, e às vezes o máximo é não conseguir nada. Às vezes a gente não consegue, tá? Às vezes a gente tá tendo um dia ruim, a gente passa por várias coisas, a gente tá cansado. Às vezes o máximo que tu pode fazer é descansar mesmo, tá? O que importa é a constância. Amanhã tu vai voltar e vai estudar. E tu vai retomar a tua rotina no 50%, no 30%. Cada dia o nosso máximo é diferente. Isso é bem importante, tá? E para encerrar, meus amores, eu quero dar para vocês algumas dicas, tá? Algumas dicas que eu gostaria de ter recebido e que eu vou dar aqui para vocês. E espero que vocês aproveitem, tá? Então, gente, a primeira dica para que vocês tenham um foco, eu já falei. Reflitam sobre a escolha de vocês, escrevam sobre isso, falem sobre isso, elaborem essa ideia e tenham claro, cola na parede, por que vocês querem aquilo, tá? Eu acho isso muito importante. Quanto à constância, é importante, para a gente começar na constância, a gente já sabe onde a gente quer chegar, então vamos planejar o caminho. A gente precisa de um planejamento inteligente e real. Então, vocês precisam planejar quantas horas de estudo, quais as matérias, tá? E isso, a plataforma do Me Salva ajuda vocês. Vocês podem ver ali, né, fazer com o tempo que vocês têm, quais as matérias que vocês têm que estudar e quanto tempo vocês precisam se dedicar, tá? E muitas vezes é preciso recalcular a meta. E vocês vão poder e devem fazer isso. O que importa é planejar. A prova é tal, eu vou estudar focado naquela prova, naquele modelo de prova. A prova é em tal data. Eu vou me planejar, distribuir os conteúdos naquela data, naquele tempo que eu tenho até lá, nesse espaço de tempo que eu tenho até lá. E precisa ser realista. Vocês não podem colocar uma meta que vai levar vocês à exaustão ou que vocês não vão conseguir cumprir. Então, se tu ainda não tem o hábito de estudar, começa com mini hábitos. Começa aos poucos, até que esse hábito do estudo esteja bem fundamentado, né? Bem estabelecido dentro da rotina de vocês, tá? Então, uma coisa que ajuda muito a gente a cumprir aquilo que a gente planejou, porque daí já é outro nível, né? A gente pode planejar, fazer um excelente planejamento, mas cumprir são outros 500. Então, o que eu recomendo para vocês? Que vocês determinem o dia, o horário, o local e o conteúdo que vocês vão estudar. Então, eu vou estudar nas segundas-feiras, das 15 às 17 horas, biologia. Qual conteúdo de biologia? Vai especificar. Eu vou estudar relações ecológicas, relações tróficas, biologia molecular. Tu vai definir onde eu vou estudar, na minha mesa de estudo, ou eu vou à biblioteca, ou, enfim, vou estudar no jardim. Vocês precisam determinar o dia, o horário, o local e a matéria. Isso torna com que o nosso cérebro fique mais condicionado a cumprir aquele hábito, tá? Isso é bem relevante. E além disso, é importante que vocês consigam mapear a evolução de vocês. Então, anotar, pode ser numa planilha ou numa tabela à mão, as notas dos simulados, o número de acertos, o número de erros, fazer um caderno de erros, onde vocês acompanham os assuntos que vocês têm errado mais, refazem as questões que vocês erram. Isso tudo vai levar, né, com que vocês observem que vocês estão evoluindo e consigam focar naquilo que vocês têm mais dificuldade. Então, não pode ter medo de olhar o erro, tá? Ser um estudante médio, é aprender com os erros. Vocês precisam focar e buscar entender o que vocês erraram, tá? E, por último, né,
Existe aí uma dica que parece a mais fácil de cumprir, que é a do descanso estratégico. O que é isso que eu chamo de descanso estratégico, tá? É tu descansar quando tu precisa descansar. Agora aqui, botando o dedinho da biologia, né? Eu gosto sempre de trazer informações embasadas cientificamente, gente. É comprovado que é parte essencial do processo de aprendizagem o sono, dormir, tá? A nossa geração dorme muito pouco e muito mal. Então é um grande diferencial que vocês durmam bem. Não só na semana antes da prova, mas ao longo de toda essa caminhada. Que vocês consigam priorizar esse descanso diário, né, que é o sono, e descansos pontuais também. Porque isso vai preservar a saúde mental de vocês, a integridade física de vocês, do cérebro de vocês, que é a grande ferramenta de trabalho de vocês daqui para frente, seja no cursinho, seja na universidade, enfim. Então, descanse. Parece fácil, mas não é, porque às vezes a gente se culpa por descansar, às vezes a gente não encontra tempo, a gente quer abraçar tudo, quer abraçar o mundo. Eu tô aqui dando um recado quase que para mim mesma, porque eu sou assim também. E com isso vem junto algo que eu posso botar aí de uma dica extra, que é o dizer não. Dizer não para aquilo que não é a nossa prioridade. Nesse momento, né, a prioridade tem que ser o estudo de vocês e o sono de vocês. E claro, o foco naquilo, né, aquilo que se chama de mindfulness, com os hobbies de vocês também, com a família de vocês, tá? Os amigos. Isso tudo é muito importante, mas precisa haver um equilíbrio, tá? Então, incluam o descanso. Se permitam descansar, se permitam respirar. Isso só vai trazer que vocês tenham mais gás, certo? Independente do tamanho da caminhada, independente do quão longo é o caminho de vocês até o objetivo de vocês, vocês vão trilhá-lo. Vocês vão conseguir. E vale muito a pena. É só vocês olharem aí, né, os relatos dos aprovados, né? É incrível, assim, eu como prof fico toda orgulhosa e sem dúvida o Me Salva tem uma série de recursos para trilhar esse caminho, quase que ele é de mão dada com vocês, certo? Espero que tenham gostado e até mais. Nessa prova de matemática, eu errei uma só de geometria plana. E aí eu fiquei bem feliz, porque eu realmente erro bastante, né? Uhum. E não teve realmente nenhuma questão que eu não conseguisse fazer. Consegui fazer todas. Faltou, né, pegar o detalhezinho, mas eu consegui fazer todas. Diferente das de natureza, que tiveram algumas que eu realmente não consegui fazer, e aí chutei a que eu achava. Perfeito. E você tá num nível muito bom, que tipo, é isso mesmo, porque não tem como a gente fazer tudo. Não tem como a gente saber literalmente todas as matérias, literalmente todas as questões. Talvez por sorte. E é exatamente isso. Ah, vai ter umas que eu não vou saber fazer, mas o resto você se garantiu. Na de natureza, eu falo. Você não errou nenhuma de biologia. Então, assim, isso é bom pra você, pra sua segurança, pra sua confiança ao fazer a prova. Isso aqui eu me garanto, isso aqui vai dar certo. E aí você fica mais de boa, menos ansiosa, mais tranquila, e aí você faz uma prova melhor. Olá, pessoal! Oi! Estamos aqui com uma aprovada, maravilhosa, Lady Naira. Bem-vinda! Oi, obrigada. Tudo bem? Tudo? Lady, Tudo ótimo. deve estar super bem, né? Nesse momento, espero que sim. Sorriso lindo e super feliz, com certeza. E eu queria saber, né, primeiro, eu queria saber, assim, quantos anos tu tem? Eu tenho 25. 25 anos. E depois de quanto tempo que tu estudou para chegar nessa aprovação? Foram quantos anos? Como que foi tua trajetória? Bom, assim, que eu
me dediquei exclusivamente a isso foi 1 ano, mas desde o ensino médio eu queria medicina, só que no decorrer do tempo eu fui para enfermagem. E aí, quando eu saí da enfermagem, assim, desisti da faculdade, que eu pensei, eu realmente quero medicina. Aí foi 1 ano dedicando a isso. Maravilha. Veio rápido, né? Mas já tinha percorrido ali um caminho em comum, né? Dentro da Sim. enfermagem, com certeza Uhum. já sabia como que era entrar na universidade. E tu foi aprovada em qual universidade? Primeiro eu fui aprovada na Universidade Federal de Catalão, que fica no interior de Goiás. E depois eu fui aprovada na Universidade Federal do Goiás, que é em Goiânia, que é a UFG. Aí hoje eu Ah, estou na UFG. universidade maravilhosa. E tu já te fez tua matrícula? Como é que é? Tu já tá estudando? Sim. Inclusive hoje, férias, primeiro dia de Aí, férias. tu já cumpriu o primeiro semestre, então. Primeiro semestre. Já está aí na trajetória futura médica maravilhosa, que legal. E tu estudou pela plataforma do Me Salva, né? Sim. Nesse 1 ano. E aí eu queria saber como que tu estudava, como que foi tua rotina de estudos, como que tu aproveitava os recursos que tem na plataforma. Tá. Eu gostava muito do plano de ensino, por conseguir adaptar a minha rotina, né? A minha individualidade. Então, eu usava muito, assim, aquela questão de recalcular o plano. Eu não assistia muito às aulas ao vivo, porque eu não tinha tempo. Eu trabalhava e estudava, né? Então, eu não tinha tempo para assistir às aulas ao vivo. Mas, assim, no fim de semana, às vezes eu pegava, porque ficava gravada, eu pegava para fazer como uma espécie de revisão. A parte de exercícios eu fazia muitos, provas antigas. Eu gostava muito da Academia do Hábito também. Eu acho que foi uma ferramenta muito importante para mim. Que antes de estudar, eu fazia as meditações, isso me tranquilizava, assim, para estudar. Também fiz as mentorias, que eu acho que foi fundamental para minha aprovação. Sim, então, eu queria saber como que as mentorias te ajudavam, assim, como que era esse espaço da mentoria para ti. Eu falo assim, que a minha mentora, a Tel, ela era como se fosse minha psicóloga. Eu chegava para ela falando, eu não consegui tirar nota boa no simulado, não tô conseguindo render nos estudos. Então, ela conseguia identificar, juntas, assim, ela me ajudava a identificar onde que eu estava errando, quais as minhas fragilidades, mas não só isso, as minhas potencialidades também. As coisas que, estudando, eu não conseguia enxergar que eu estava indo bem, ela conseguia trazer isso para mim. Isso acaba motivando também, né? Porque a gente tá estudando ali e a gente só vê as coisas ruins. Eu não fui bem nisso, não consegui tirar uma nota boa nisso, não fui bem nos exercícios, as minhas notas de redação estão ruins, mas até eu conseguia fazer com que eu visse os lados positivos, a minha evolução. E isso foi muito bom também. Toda vez que eu estava com dificuldade em alguma coisa, ela conseguia, junto comigo, reorganizar assim, a minha rotina como um todo. Eu acho que foi muito importante mesmo, assim, esse processo. Até para me deixar mais tranquila para as provas. Nossa, que legal. Com certeza, acho que isso é fundamental, né? Porque são muitos altos e baixos durante esse caminho, né? A gente fala bastante da disciplina, né? Da constância. E é muito isso, né? Altos e baixos, então tu ter alguém para viver ali contigo, para te mostrar um ponto positivo. Vocês devem ter tido uma relação super legal. Sim, foi muito bom, assim, pra mim. E no dia da prova, do vestibular, tu ficou nervosa, tava tranquila? Como que foi, assim, passar? Tu passou pela nota do Enem, tu usou, sim? Sim. Assim, no dia do Enem mesmo,
tinha aqueles pensamentos daquela insegurança, né? Eu fiquei 1 ano estudando para isso, e agora chegou o dia, né? A Theo mandou uma mensagem para mim, foi super fofa, me ajudou, me acalmou, assim, antes de ir para a prova. E aí, eu acho uma coisa muito interessante que ela me disse, assim, que eu fiz tudo o que eu podia nas condições que eu tinha. E durante a prova, isso me trouxe uma segurança muito grande, porque eu conseguia lembrar da voz dela, assim, falando as coisas. Eu também tive, dentro da mentoria, eu também tive algumas aulas com Gabriel, de redação, com o Tevo, de física. Então, em alguns momentos que eu estava lá, assim, um pouco nervosa, eu conseguia lembrar das vozes, assim, deles me acalmando, sabe? Uhum. Então, eu consegui fazer a prova mais calma do que todas as outras que eu tinha feito antes, porque eu fiquei pensando muito nisso. Eu percorri todo esse processo, esse percurso, então eu vou dar o meu melhor aqui. E foi isso. Eu acho que o Me Salva me ajudou muito a fazer essa última prova. Uhum. Ai, que legal. Muito legal ouvir isso, né? A última prova. Porque, né, passam ali, às vezes, vários anos de Enem e tal, mas uma hora a última vai chegar, né? E esse momento maravilhoso. E aí eu queria saber, então, se tu tem alguma dica para os alunos que estão começando agora essa jornada para aprovação MED. Eu acho assim, para mim, como eu vim já de outra universidade, passei por outros processos, saí do ensino médio, desde o ensino médio eu saí querendo medicina, eu acho que foi um pouco cansativo, né? E aí até decidi realmente que eu ia tentar de novo fazer medicina. Foi 1 ano, mas antes disso já tinha as questões, né, de eu fiz, eu não passei, eu fiz, eu não passei. Então acho que tem muita gente que está muito tempo assim, né, estudando e faz Enem e não consegue aprovação. Mas uma coisa que me ajudou foi entender que é tudo no meu tempo, o meu processo é diferente dos outros. Eu tenho um jeito de aprender, eu tenho uma individualidade, e eu acho que isso é muito importante, quando a gente para de se comparar com o outro que está mais na frente, que estudou mais, que tem mais tempo para estudar. Então, por exemplo, eu trabalhava durante esse ano, né, que eu fiz o Me Salva, então eu tinha pouco tempo para estudar, mas até me ajudou nisso também, a organizar o pouco tempo que eu tinha para estudar. Então, entender que eu sou diferente do outro, que não é porque o outro estuda 10 horas e eu estudo bem menos que isso, eu não vou passar. Tanto que eu cheguei até aqui, né? Então, assim, é isso. Entender que o seu processo é único, que você tem uma forma de aprender, que só porque o outro faz vários simulados, todo fim de semana faz simulados, não necessariamente você não vai passar por causa disso. É a sua forma de estudar. Então, quando a gente encontra isso, fica bem mais leve assim, o processo. Ai, que lindo. É muito importante mesmo, né? Olhar para o teu caminho, para o que tu tá construindo e não ficar se comparando, né? Perfeito, perfeito. No meu primeiro dia de mentoria, a Theo falou para mim fazer uma coisa que eu achei muito interessante. Assim, eu já estava bem desanimada quando eu comecei com as mentorias. Inclusive, foi por isso que eu procurei. E aí ela falou para mim escrever, assim, em um lugar bem visível, onde eu queria chegar, o meu objetivo, por que eu queria fazer medicina. Então, assim, toda vez que eu desanimasse, olhar para aquilo e pensar, eu quero chegar ali, vou estudar mais um pouco. Então, até hoje, assim, na faculdade, não é tudo maravilhoso, né? Tem aqueles momentos que eu fico assim, será que eu vou dar conta de fazer mais essa prova? E aí eu penso, o meu objetivo é esse, eu vou continuar estudando um passo de cada vez eu vou chegar lá. E aproveitar esse caminho também, né? Então agora tu tá trilhando um caminho que é um pouco longo, que agora já é o da universidade, né? E aproveitar ele cada momento e também
lembrar, né, como tu quis chegar nesse lugar. Enfim, só tenho te parabenizar, além de parabéns. Com certeza a medicina precisa muito de pessoas que nem tu. Fico, assim, muito feliz com a tua aprovação. E em nome do Me Salva, mais uma vez, parabéns. Muito obrigada. O Me Salva foi muito importante na minha trajetória. Eu amo muito o Me Salva, assim, falo para todo mundo, gente, faça o Me Salva. Incrível. Ai, que legal. Amei te conhecer. Eu também gostei de te conhecer. E a minha história com medicina, na verdade, ela começou quase nos 45 do segundo tempo, porque na verdade eu decidi que eu queria prestar vestibular para medicina já no terceiro ano do ensino médio. Quando eu estudei para vestibular, o que eu mais gostava de estudar era fazer exercício e corrigir. Resumos, alguns mapas mentais, mas muito focado em cima de questões. Resolver questões, conhecer provas. O que eu acho que mais importante para ser médico é a gente ter empatia e gostar de pessoas. As habilidades a gente aprende, a faculdade é muito legal, tem muita prática. Eu acredito que isso tudo, essa jornada, ela foi muito bem feita, assim, justamente porque no meu segundo ano eu consegui descansar mais, curtir mais e era uma pessoa mais feliz definitivamente do que no meu primeiro ano estudando para passar no vestibular. Então assim, estudem, vale a pena. E o que eu quero deixar de palavra de motivação pra vocês, principalmente, é que, gente, vocês não desistam. Sim, é difícil. Sim, são muitos candidatos por vaga. Sim, infelizmente, essa é a vida. Mas dentro dessas dificuldades todas, não desistam de conquistar os sonhos de vocês, que é passar no vestibular de medicina. Oi gente, tudo bem? Professor Arthur passando aqui para fazer o encerramento dessa live de lançamento do mini curso Métodos para Aprovação MED. Então a gente teve participação da professora Bruna falando aí um pouco sobre como é essa jornada rumo à aprovação em medicina. A gente teve a participação da nossa aprovada, a Lady Naira, sim, que conversou com a Bruna, contou um pouco sobre a sua jornada busca a aprovação. Além disso, a gente viu alguns depoimentos, a gente também falou um pouco sobre o blog. Sim, você aí nem sabia que o Me Salva tinha um blog focado em assuntos para você medibulando. Então vai lá em medicina.mesalva.com/blog e confere aí diferentes matérias sobre esse universo do medibulando. E se você quiser, vai lá também e faz a sua inscrição e receba a newsletter. Sim, tudo organizadinho sempre aí diretamente no seu e-mail, certo? Lembrando, pessoal, um mini curso Métodos para a Aprovação MED já está disponível para você e basta apenas realizar a sua inscrição. Com a inscrição, na hora já fica liberado. Então vai lá, acessa mesalva.com/métodos-med, faz a sua inscrição e já começa a sua jornada em busca à aprovação em medicina. Se você já é estudante do Me Salva, já está disponível para você, é só ir lá em sua turma e curso no site e você vai ter acesso a este mini curso maravilhoso feito para você. Certo? Lembrando que o mini curso Métodos para Aprovação MED reúne as diferentes ferramentas que o medibulando vai utilizar na sua preparação, com algumas dicas, tudo isso sempre com a nossa ajuda, a ajuda do Me Salva MED. Certo, gente? Espero que vocês tenham aproveitado a nossa live. Qualquer dúvida, manda aqui no chat que a gente vai responder para vocês. Acessa que o link está aqui, ó, na descrição. Vai aparecer QR Code na tela para você também ter acesso ao mini curso Métodos para Aprovação MED. Certo, gente? Foi um prazer acompanhar essa live. Lembrando que amanhã, dia 21, temos também live no mesmo horário aqui no YouTube com ele, nosso tão amado professor Carlos Davi de História, que vai conversar com mais uma aprovada em medicina
com o Me Salva a Ana, que vai compartilhar conosco a sua jornada, certo? Eu vou me despedindo por aqui, espero que vocês tenham aproveitado. Até amanhã, gente! Bons estudos! Tchau! E eu achei que os intensivos ajudaram bastante. Uhum. Chegou na prova, era mais ou menos o que tu esperava, assim, também. Sim. Uhum. Essa é a ideia, que a gente passe a fazer o intensivo de todas as provas, a gente tem esse olhar com mais cuidado, né? Nos intensivos, realmente ele subiu bastante, né? De uma prova deu 7 acertos a mais. Uhum. O terreno também mais simpático. Se for considerar do início do ano, foram quase 10 acertos a mais, né? Bastante coisa. Uhum. Pode seguir evoluindo daí. E eu percebi também ontem, durante a correção, que algumas questões eu errei por falta de atenção mesmo. Uhum. Por ler errado o enunciado, ou não conseguir interpretar o que a questão queria. Tipo, eu tô tranquila que eu não errei porque eu não sabia o conteúdo, mas foi por bobeira mesmo.